Mateus 14, 29. Vamos lá? Mateus 14, 29. Jesus disse: venha. Pedro saiu do barco e começou a caminhar sobre a água em direção de Jesus. Jesus disse: venha. Pedro saiu do barco e começou a caminhar sobre as águas na direção de Jesus. Curva sua cabeça, por favor, feche seus olhos. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós queremos nesse momento apresentar a Ti a ministração dessa noite. Pai, nós já fomos tocados e impactados aqui pelo Senhor, pela Tua presença, pela glória do Senhor. E nós queremos aqui ouvir a Sua voz. Nós queremos aqui, Senhor Jesus, ser fonte de canal de bênção na vida das pessoas que estão me ouvindo. Deus, que não seja a minha voz, mas que seja a Sua voz ecoando junto com a minha. Deus, que seja o poder e a manifestação do Espírito Santo do Senhor. Aonde tiver um coração aberto, aonde estiver nesse momento, Deus, alguém com a terra fértil, que a semente do Senhor venha ser liberada sobre a vida dessa pessoa. Deus, que haja no nome de Jesus um crescimento dessa palavra juntamente com essa semente, que venha dar muitos frutos. Senhor, que nós possamos ouvir a Sua voz, que nós possamos ser sensíveis àquilo que o Senhor quer falar conosco. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Você pode falar amém? Bom, essa passagem de Mateus diz que é um convite de Jesus aos seus discípulos. E esse convite de Jesus aos discípulos é um convite específico, porque Ele diz: venha. Diga comigo, venha. Eu acho que você consegue falar mais forte, então diga venha. Então é um convite de Jesus. Ele está chamando os seus discípulos e Ele diz: venha. Diga venha. Então, para fim didático, vamos fazer com suas mãos. Fala assim comigo, venha. Jesus, Ele está chamando, então diga venha. Então, como que é, para que serve, o que é esse convite de Jesus? Bom, esse convite de Jesus de venha, eu preciso te contar o que aconteceu antes dele fazer esse convite. Ele estava no deserto, e quando ele estava no deserto, ele está pregando para uma grande multidão. Uma multidão parecida com essa. Te falta fé. Ele está pregando com uma grande multidão, uma multidão parecida com essa. Só que a Bíblia diz assim que tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então aqui ainda nós não temos 5.000, mas daqui a pouco nós vamos ter 5.000 só homens, fora mulheres e crianças. Quem acredita nisso, diga amém. Amém? Nós vamos ganhar Lagoa da Prata para Jesus, diga amém. Lagoa da Prata precisa conhecer mensageiros, diga amém. Agora olhe para a pessoa do seu lado e diga: eu sou mensageiros. Então o que eu disse para você é que Lagoa da Prata precisa te conhecer, porque automaticamente Lagoa da Prata te conhecendo, ela vai conhecer Jesus. Amém? Então essa grande multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, Jesus está pregando, e agora ficou tarde. Ficou tarde e os discípulos de Jesus começam a jogar indireta para ele. Você já recebeu uma indireta de uma pessoa que terceirizou o assunto, mas na verdade o assunto era ela? Por exemplo, quando os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, despede essa multidão, faça com que eles vão embora, porque eles estão com fome. Não era a multidão que estava com fome, os discípulos que estavam com fome. Alguém já passou por isso? Eu já passei por isso. Quando eu quero saber de algo, eu falo: olha, um amigo meu quer saber. Na verdade, às vezes não é o meu amigo, na verdade, às vezes é eu. Nós usamos uma hipótese, né, para criar uma situação. Então os discípulos viram para Jesus e falam: olha, despede a multidão, porque a multidão, ela está com fome. Na verdade, aqueles discípulos estavam com fome, e talvez a multidão também estaria, mas eles que chegaram para Jesus. Repare-se que não é a multidão que está dizendo: mestre, o culto está bom, mas nós estamos com fome, a gente agora vai embora. Não, eles estão ali, eles estão ouvindo Jesus de manhã, de tarde e por aí vai, e eles estão escutando o Senhor, e eles não querem ir embora do culto, porque a presença de Deus estava naquele culto. Eu não sei você, mas você já participou de um culto onde você tem vontade de fazer vigília? Quem já participou? Levanta a mão.
Se você não participou, eu acho que você vai participar desse culto aqui hoje. Como sua fé foi pouca, pode ser que não aconteça. Mas aquela multidão, ela estava quase esperando uma vigília. Eles estavam quase dizendo: continuem pregando, cantem mais uma canção, façam canções espontâneas. Nós queremos ouvir Mensageiros Music fazendo música na hora. Sabe, Jesus ia pregando e aquela multidão estava sedenta, com fome da palavra de Deus. À medida que Jesus falava, eles não se importavam com a hora. Eles estavam naquele lugar por completo. Olha para a pessoa que está do seu lado, por favor, gentilmente, de cima a baixo agora, e olha se ela é uma pessoa que está se importando com o horário. Olha de cima a baixo, julgando ela. Julgue essa pessoa agora, julgue. Com os olhos, por favor. Julgue ela com os olhos e vê se é uma pessoa que quer estar aqui. Vê se é uma pessoa que quer que o culto acabe logo para comer alguma coisa. Vê se é uma pessoa que quer que o culto continue. Julgue essa pessoa aí agora, por favor, em Cristo. Se é uma pessoa que quer estar aqui, qual que é a resposta dessa pessoa para você? Responda, por favor. Responda. Essa pessoa quer ir embora? Se essa pessoa quiser ir embora, fala para ela: então você vai pagar o meu lanche hoje. Sinto que Deus está falando nesse lugar. Alguém falou: a misericórdia. Mas aquela multidão era uma multidão que estava sedenta. Ela estava com fome, mas com fome da palavra de Deus. Então os discípulos dizem: olha, Senhor, dispersa essa multidão, porque eles estão com fome. Jesus olha para eles e fala assim: tudo bem, o que nós temos de comer então? E eles respondem para Jesus: Senhor, nem se a gente tivesse um tantão de salário mínimo acumulado, nós não teríamos aqui condição para pagar alimento para essas pessoas. Se eram 5.000 homens, fora homens e mulheres, vamos supor que cada homem daquela época tinha uma mulher, que era difícil, mas cada homem daquela época tinha uma mulher. Então de 5.000 mais 5.000 vai para... Uau, vocês são inteligentes. 5.000 mais 5.000 dá 10.000, Thaís, pode contratar. Tem gente aqui inteligente em matemática. 5 mais 5, 10. Vamos supor que eles tinham um filho. 5.000 mais 5.000 mais 5.000 dá... Vamos aplaudir vocês? O que é isso, gente? Sabendo que naquela época não tinha televisão, então eles não tinham só um filho. Tinha gente que tinha 12 filhos. Você vai ver Jacó? Mas vamos colocar que é uma multidão de 15.000 pessoas. Então eles falaram: Senhor, nem se a gente juntasse agora todo o recurso, a gente não teria condição. Jesus responde para os discípulos nas minhas palavras: eu não perguntei o que falta, eu perguntei o que tem. Jesus não disse quanto que falta aí para a gente alimentar. Não, ele diz quanto que tem aí, o que tem para alimentar essa multidão. O problema da falta é seu, o problema de Jesus é aquilo que você tem. Ei, você não entendeu? O pouco que está na sua mão, se você coloca na mão de Jesus, ele multiplica e vira tudo. A falta é um problema do ser humano, mas aquilo que nós temos, se entregarmos para o Senhor, Ele é o Senhor da multiplicação. Mensageiros, me ajuda aí! Quando eles aplaudirem, vocês tocam também. Então Jesus multiplica. O que ele multiplica? Para você que está aqui pela primeira vez e talvez você não conheça essa história, a Bíblia diz que eles conseguiram assaltar, tô brincando, eles conseguiram pedir um menino o que eles tinham em mãos. Ele pergunta: o que você tem aí, menino? E o menino fala assim: eu tenho 5 pães e 2 peixes. Gente, esse menino era faminto. Quem que come 5 pão? 5 pão. O que você tem? Um menino, 5 pão. Por que você está falando pão? Mineirês. É pães ou pão? É uma dúvida. Aquele menino tinha 5 pães. E ele fala com ele: olha, você tem 5 pães, dá pra gente. Aquele menino podia dizer: não, o pão é meu, da minha família. Mas aquele menino, ele pega aquilo que ele tem e ele entrega para os discípulos. Os discípulos chegam com 5 pães, 2 peixes e entregam para Jesus. E falam: tá bom, e agora? O que a gente vai fazer com 5 pães e 2 peixes? Jesus falou: levanta para cima. Vamos levantar. Vamos dar graça ao Senhor e agradecer. Agora você vai partir o pão, você vai partir o peixe. Na medida que os discípulos partiam pão e partiam peixe, repassava. Quando partia um pão, um outro pão nascia. Quando partia um peixe, um outro peixe nascia. Vocês não estão entendendo? Ei, eles entregaram para Jesus e a multiplicação aconteceu nas mãos dos discípulos. Jesus apenas abençoou. Eu não sei se você está entendendo, mas aquilo que você entregar para Jesus abençoar, nas suas mãos vai multiplicar.
nas suas mãos vai multiplicar suas finanças, vai multiplicar sua empresa, vai multiplicar sua família. Eu não sei o que é impossível da multiplicação na sua vida, mas Deus tem o poder da multiplicação. Cutuca a pessoa que está do seu lado, fala: se ajuda aí, pelo amor de Deus, porque aonde você chega, a sua energia chega primeiro. Fala com eles: show, energia ruim. Então eles começam a partir e eles vão passando. E olha agora essa comunhão, olha agora essa koinonia, olha agora esse momento onde eles estão repartindo e as coisas estão se multiplicando. Eles apresentaram a Deus, eles repartem, passa e vai repartindo, e vai partindo, e vai nascendo, e vai partindo. E daqui a pouco todo mundo está saciado. E a Bíblia diz que sobrejou 12 cestos. Quantos cestos? Sabe por que 12? Para Jesus mostrar para os discípulos que ele não tem problema com falta, mas tudo que você coloca na mão dele sobra. Não, você não entendeu. Os discípulos chegou para Jesus e falou: olha, nós não temos nada, o que falta? Jesus fala: não falta, eu quero saber o que tem. Tem 5 pães, é só 5 pães e 2 peixes? Tudo bem, agora sobrou 1 cesto para cada um dos discípulos. Agora guarda, porque a gente não pode desperdiçar. Então o problema da falta muitas das vezes é do ser humano, mas a multiplicação ela vem da mão do Senhor. E quando o Senhor começa naquele momento a repartir aqueles pães e aquele peixe, e quando começaram a entregar e agora todos estão saciados, a Bíblia diz que já está ficando tarde e eles vão embora. Eles estavam no deserto. Fala comigo: deserto. O que é o deserto? O deserto, não sei se vocês viram, exceto o que está cumprindo a Isaías 35, que agora está nascendo flores no deserto. Mas o deserto é aquele lugar que não tem nada. Fala comigo: nada. Se você está passando por um deserto, você sabe que no deserto não tem nada. Mas se o deserto tem a presença de Deus, o deserto tem tudo. Então, aquele deserto não tinha um supermercado, aquele deserto não tinha uma pousada, aquele deserto não tinha um hotel. Tudo bem, agora a gente já comeu, já está ficando tarde, já está ficando de noite o negócio, a gente está aqui desde manhã. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai embora. Mas embora para onde? Para casa. Vamos todo mundo para casa. Eles começam a ir para casa. A Bíblia diz assim que nesse deserto, perto dele, tinha um mar. E você que precisa ir em Israel, porque se Deus quiser, o ano que vem, quem sabe nós vamos todo mundo para Israel. Amém? Sempre que fala mar, às vezes não é um mar igual o mar que você viu. Quem já foi no mar? Levanta a mão. Meu Deus. Quem ainda não foi no mar? Levanta a mão. Eu profetizo que você vai no mar ainda esse ano, em nome de Jesus. E como diz o Chaves, o mar é desse tamanho. Por que é desse tamanho? Porque eu vi na televisão. Foi uma piada do tamanho da TV. Eu odeio explicar minhas piadas. Mas o mar é um mar imenso. Mas o mar que a Bíblia está falando agora não é esse mar que nós enxergamos. Esse mar que a Bíblia fala é um mar que você consegue atravessar de uma cidade para outra de uma forma mais fácil. Não estou dizendo que é apenas um laguinho, mas chama-se de mar. Mas não é esse mar que nós vemos, que você já foi. Então, para esse deserto tem um mar. E para atravessar para a cidade você precisa ir de barco. A história que nós lemos, aonde nós lemos no Mateus 14, 29, diz que Jesus, ele pede aos discípulos e diz assim, ele ordena. Fala comigo: ordena. Sabe o que é isso? Ele está mandando. Ele não está pedindo, ele manda. Ele fala assim: ó, entrem no barco e vão embora. Os discípulos falam: tudo bem, mas a gente vai entrar no barco e vai embora. Mas e o Senhor? Ele fala: eu topo vocês do outro lado. E os discípulos ficam igual Nazaré. Já viu o meme da Nazaré? Pontos de interrogação, fazendo cálculos, raiz de delta, encontrar a raiz quadrada do B ao quadrado E eles ficam: como que Jesus vai chegar do outro lado se a gente está no barco que é dele e ele ficou no deserto? Ele poderia dizer para a gente, ou dizer para a gente que a gente poderia encontrá-lo depois. Vão, depois vocês voltem e me busquem. Não, mas ele disse que vai nos encontrar como? E eles agora estão indo embora. E a Bíblia diz assim que já é a hora 9. Então isso já é de madrugada. E nessa madrugada agora, a Bíblia fala que os discípulos estão indo embora. E eles estão pensando, eles estão pensativos. Eles estão dizendo: como será que Jesus vai aparecer? E a Bíblia diz no Mateus capítulo 14 que Jesus aparece andando sobre as águas. O vento forte está batendo.
Eu senti um ventinho fraco. O vento forte está batendo. Tem som nessa guitarra? O vento forte está batendo. Há um vento batendo assim, muito forte. Os discípulos começam a ficar com medo. E está de madrugada, está de noite. E eles dizem: meu Deus, que vento é esse? Que tempestade é essa? Será que a gente vai morrer nesse barco? Será que a gente vai morrer atravessando? Mas foi Jesus que mandou a gente entrar nesse barco. E agora, o que é que vai acontecer? Mas a Bíblia diz que quando o vento forte está batendo, quando a tempestade está batendo, quando o mar está agitado, Ele vem andando sobre as águas. Ele está andando sobre as águas e Ele vem em direção ao barco dos discípulos. Eu vou desenhar para vocês. Faz os passos para mim, Michael, de Jesus andando sobre as águas. Não, Michael, os seus passos estão longe do meu. Michael. Vou aplaudir esse menino, que ele é bom. Devo continuar? Devo continuar? Não me amo. E o vento está batendo. A tempestade está batendo. E Jesus está andando por cima das águas. Eu não sei se você entendeu. Tem situações na sua vida que você está enfrentando, que você pensa: mas não foi Deus que mandou eu entrar nesse barco? Depois que eu aceitei Jesus, tem coisa que só piora. Depois que eu entreguei minha vida para Jesus, tem coisa que parece que não está andando para frente. Ei, essa tempestade que você está passando, esse vento forte que você está passando, se Jesus te direcionou no barco, fica firme, que Ele vai chegar andando por cima das águas. Ele vai chegar por cima das águas, Ele vai te dar a mão, Ele vai te erguer. Jesus está contigo. Ei, mensageiros, me ajuda aí. E há um grande vento naquele barco. A Bíblia diz que o barco está quase partindo. Só que para mim e para você agora é lindo dizer. Fala para a pessoa que está do seu lado: é lindo dizer. Você lembrou de Ratuna Batata agora? É lindo dizer. É muito lindo dizer. Só que você não está às 3 horas da manhã no meio do mar. E vou te contar uma notícia que talvez você não sabe, porque você nunca foi no mar ainda. Mas no mar não tem porte. Legal? No mar não tem iluminação. Então no mar de madrugada, com o vento e tempestade, é tudo escuro. E de repente você vê só um vulto andando assim sobre as águas. A Bíblia fala que os discípulos começaram a gritar. Eu vou falar 3 e as mulheres gritam, o instrumento aumenta. 1, 2, 3. Tá, agora você vai gritar igual a Fernanda, porque você está com medo. Você gritou igual eles por elas. Então, você está no meio do mar, está tudo escuro. O vento está batendo, você não enxerga nada. E vem alguém andando sobre as águas. 1, 2, 3. Eu vi homem gritando, viu? E foi assim que os discípulos gritaram. Igual uma mulher. Porque a Bíblia diz que eles estavam pasmados. E sabe o que eles falavam? Ah, é um fantasma! É um fantasma! E eles estavam tremendo. Ei, a mente deles foram lá no fantasma, mas esqueceram do mestre. Tem coisa que no momento difícil a sua mente vai só em coisa ruim, você esquece de Jesus. Tem situação que você passa que você acha: Jesus me esqueceu. Você lembra só do fantasma, você esquece que quem mandou você entrar nesse barco foi Ele. Quem mandou você entrar nesse barco foi Jesus. Então, independente daquilo que você esteja enfrentando, não é um fantasma, é Ele que está chegando com a provisão, é Ele que está chegando por cima das águas. Deus está fazendo. Então Ele está fazendo, Ele está fazendo. E agora eles começam. Eu sou aquele que sente. Eu vou te mandar um teste depois, para você ver quais tipos de adorador e profeta que você é. Existe aquele que vê, aquele que sabe, aquele que sente. Eu sou aquele que sente. Eu estou arrepiando desde que eu comecei a ministrar. E quando você arrepia é porque você é alguém que sente a presença de Deus da forma de que aquele que sente. Tem gente que sabe: cara, eu estou sentindo Deus aqui. Mas como é que você sabe? Eu sei porque eu sei, é aquele que sabe.
E aquele que vê é o mais lindo, né? Eu queria ser o que vê. Aquele que vê é aquele que consegue enxergar o mundo espiritual. Então, existe 3 níveis e talvez você se encaixe em um desses 3. Com certeza você encaixa em um desses 3. Mas como eu sou aquele que sente, eu estou sentindo o poder de Deus aqui hoje. Então, se eu começar a chorar daqui a pouco, você fica em paz. Normal. Então Jesus agora está andando sobre as águas. E quando ele está andando sobre as águas, os discípulos estão com medo. E como eles estão com medo, naquele momento, eles começam a gritar: será que é um fantasma? Quem será que é? E a Bíblia diz que Jesus disse para ele: coragem, sou eu. Presta atenção, eles estão andando sobre as águas, o barco está um pouquinho longe, e Jesus grita assim, ó: ei, coragem, sou eu. Sou eu Jesus, eu não pedi para vocês virem, pois é, agora sou eu. A Bíblia diz que os discípulos ficaram com medo e em dúvida. Mas tinha um ali que, além de medo e dúvida, ele pegou a palavra, porque ele também estavam com medo. Quando diz que os discípulos gritaram, significa que todos estavam com medo. Mas Jesus vem andando sobre as águas e lança uma palavra. Ele diz: coragem. Quando ele fala coragem, Pedro pega aquela palavra. Ele pega aquela palavra e a coragem é tão grande que agora ele diz assim: Senhor, se for tu mesmo, faça com que eu vá até você. E agora, Mateus 14, 29, coloque na tela por favor de novo. Jesus disse: venha. Jesus disse: venha. Então Pedro saiu do barco. Ei, Pedro é aquele que estava com medo, mas quando Jesus lançou uma palavra, Pedro pegou, e agora Pedro vai viver o sobrenatural. Não sei se você entendeu, mas aquilo que você está enfrentando, uma palavra que é liberada aqui hoje, pode mudar todo o cenário e circunstâncias da sua vida. Aquilo que você está passando, que de repente já tem anos que você está enfrentando, uma palavra liberada sobre você hoje, se você pegar como Pedro pegou, pode mudar toda a história, todo o percurso, o seu casamento, a sua vida. Ei, se você tiver fé, como Pedro teve fé, coisas sobrenaturais vão acontecer a partir de agora. Então Pedro diz: eu vou. E a Bíblia diz que Pedro saiu do barco. A Bíblia diz, Mateus 14, 29, que Pedro saiu do barco. Eu gosto de uma versão que diz que Pedro pulou do barco. E quando fala que Pedro pulou do barco, significa que Pedro pulou com convicção. Sabe por quê? Porque agora Pedro também vai andar por cima das águas. Ei, se Pedro não tivesse com tamanha fé nesse momento, à medida que ele pulasse para fora, ele já ia afundar. Lembra-se que ele está no meio do mar, no meio do nada. O vento não parou. A tempestade não parou. Cadê a tempestade? Cadê o vento? Não parou. Então Pedro pula. E quando Pedro pula do barco, Pedro cai em pé. Ah, que falta de fé. Você não está lá, né? Eu falei para você que Jesus está andando em cima das águas. E agora Pedro pula do barco e Pedro cai em pé. Só em Minas que fala isso. Cai em pé. Sonhando, acordado. Só Minas, só Brasil. Pedro sai do barco e ele cai em pé. Ele está em pé agora. E a Bíblia diz que Pedro também começa a andar. E Pedro começa a andar por cima das águas. E repare-se que o medo de Pedro, ele vai embora. Por quê? Porque a munição do medo é altamente eficaz e paralisa toda uma vida. Talvez você tenha vontade de empreender, mas você tem medo. Isso te paralisa. Talvez você tenha vontade de casar, mas você tem medo de se relacionar. Então a sua vida fica paralisada. Talvez você tenha vontade de fazer uma grande faculdade, de mudar do Brasil. Não sei qual que é o seu sonho, mas o seu medo faz com que você fique paralisado. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que o medo não vai mais te parar. Aquilo que te impedia, que prendia você, aquilo que paralisava a sua vida, Deus está quebrando essas amarras agora. Deus está quebrando essas correntes hoje. No nome de Jesus, você está sendo liberto do medo. Então quando Pedro agora começa a andar por cima das águas, Pedro está vivendo algo sobrenatural. Olha para mim.
É muito lindo você participar de um culto onde aconteceu algo avivástico, aonde aconteceu algo, um marco, aonde aconteceu algo que impactou vidas. Deixa eu te dar um exemplo. Se nós estamos no culto aqui agora e tiver alguém que é um cadeirante, não consegue andar, e a gente orarmos e no nome de Jesus esse cadeirante começar a andar, vai ser um grande milagre, sim ou não? Sim ou não? Vai ser lindo. Todos vão ficar emocionados. Quantos ficariam emocionados? Levanta a mão, por favor. Quantos sairiam daqui chorando, felizes? Levanta a mão, por favor. A sua compaixão e empatia com essa pessoa, algo te move a sentir aquilo que essa pessoa está sentindo. Mas deixa eu te falar uma coisa: o maior marco desse culto seria para a pessoa que não andava antes e agora está andando. Você sentiria fortemente a presença de Deus, mas o maior marco para essa pessoa seria uma pessoa que não andava e agora está andando. Eu não sei se você entendeu, mas se Pedro estivesse num culto, seria mais ou menos assim: gente, vamos abrir agora a Bíblia em Mateus 14, 29. Vamos falar agora de um homem que andou por cima das águas. O nome dele é Jesus. E vocês acreditam que Jesus também chamou um discípulo, e o discípulo começou a andar em cima das águas? E imagina Pedro no culto, e Pedro está lá atrás, levanta a mão e fala assim: ei, esse discípulo que andou por cima das águas sou eu. Ah, não, você não pegou. Tem bênçãos sobrenaturais que vai acontecer ao seu redor, mas Deus quer fazer que aconteça com você. Para um culto você levantar a mão e falar: foi eu que vivi isso, eu vivi o sobrenatural, eu vi o poder de Deus, Deus trabalhou na minha vida. Me ajuda, mensageiro. Pedro é aquele cara do culto que quando ele estava no culto, se alguém começasse a pregar, ele falava: ei, esse cara é eu. Então vem cá contar pra gente como que foi. Poderia terminar aqui a história, mas não termina. Por quê? Porque em toda caminhada com Deus sempre haverá uma distração. Mas é Deus que permite? Não. O diabo vai tentar colocar dúvidas e distração no seu caminho. E quando Pedro está andando, ele está com os olhos fixos em Jesus, ele está andando por cima das águas. Mas de repente Pedro, no linguajar mineirês, ele tina. O que é tina? Tinei agora. Ele tina, que ele está andando em cima das águas. Cadê o vento? Faz o vento para mim, Olha Pedro. E Pedro está andando por cima das águas. Ele está andando, de repente ele olha para o lado assim, ele vê o vento. E Pedro olha a tempestade. Pedro olha e fala: ei, o que está acontecendo? Eu estou andando em cima das águas. Naquele momento a Bíblia diz que Pedro começa a afundar. E quando Pedro começa a afundar, a Bíblia diz que Jesus foi até ele. Ele pega ele pela mão, levanta ele e diz: homem de pequena fé, por que duvidastes? Deixa eu te falar uma coisa do Espírito para você. Situações na sua vida que você acha que você está afundando, na verdade é porque você tirou os olhos de Jesus. Situação na sua vida que você acha que não está dando certo, é porque na verdade você parou de olhar para Jesus. Tem situação que você passa que você fala: Jesus me esqueceu. Ele não te esqueceu, foi você que tirou os olhos dele. Pedro estava com os olhos fixos, o sobrenatural estava acontecendo. Quando ele olha para as circunstâncias, ele começa a afundar. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Se você chegou aqui hoje, de repente você é alguém que está afundando, o mestre vai estender as mãos e vai te levantar de volta. Se você é alguém que chegou aqui hoje, de repente você sente que você já está no caos, você já está na lama, já está por aqui com esse mar, você está quase morrendo, o mestre está estendendo as mãos para você. Ele estende as mãos e te faz andar sobre as águas. Ele te faz andar. Então, o que eu preciso entender aqui hoje, pastor Bruno? O que você precisa entender é que você precisa aceitar o convite. E eu comecei dizendo para você que o convite de Jesus para Pedro foi: venha. E não era só para Pedro, era para qualquer discípulo que quisesse estar com Jesus andando por cima das águas. Seriam os 12 andando em cima das águas e dançando. Pensa, escrito na Bíblia, 12 discípulos sambando em cima das águas. 12 discípulos dançando em cima das águas. Os discípulos desafiaram a lógica e andavam por cima das águas. Mas Pedro foi aquele que aceitou o convite. Jesus está te chamando para esse convite aqui hoje. Uma outra coisa que você precisa entender é deixar a zona de conforto.
Sabe, dentro desse barco talvez está até legal, mas Deus tem mais coisas para você. Dentro desse barco talvez até confortável, porque afinal a tempestade está do lado de fora. Dentro do barco está só dando uma sacudida, mas não está acontecendo nada com você. Você está dentro do barco. Ei, tem situações na nossa vida que só não mudou ainda porque nós estamos na zona de conforto. Eu preciso te contar uma história rápida de um homem que foi até um posto abastecer o seu carro. E quando ele foi abastecer o seu carro, ele viu um cachorro que estava deitado em cima de um prego, Maria Eduarda. Ele estava deitado em cima de um prego. E ele está abastecendo o carro. E ele olha para o frentista e diz assim: aquele cachorro está deitado em cima de um prego. O frentista diz: só observa. Ele falou: por quê? Ele falou: fica olhando. Ele olha para o cachorro e o cachorro está deitado em cima do prego e ele está chorando. Aí ele levanta e para de chorar. Aí ele: agora ele saiu. O frentista disse: observe. Ele foi lá, deitou de novo. E o frentista falou: meu Deus, por que esse cachorro fica sentando em cima desse prego, deita em cima desse prego, levanta em cima desse prego? A resposta do frentista foi: talvez não está doendo tanto assim. Não sei se você entendeu. Tem situações na sua vida que só não mudou porque talvez não está doendo tanto assim. Talvez a zona de conforto é tão boa para você que não está doendo tanto assim. Eu vou lá: eu quero parar de fumar, mas eu não consigo. Talvez não te dói tanto assim, né? Eu quero parar de largar os meus vícios, mas eu não consigo. Talvez não te dói tanto assim. Eu preciso largar essa pessoa que só me leva para trás. Lembrando que não estou falando de cônjuge. Essa pessoa que só me arrasta para o caminho errado. Talvez não está doendo tanto assim. Talvez você está igual esse cachorro no prego. Está passando por aí, mas está confortável. Pedro decidiu sair da zona de conforto. Pedro decidiu viver o sobrenatural. Ei, nada acontece na vida sem uma decisão corajosa. Nada acontece na sua vida sem uma decisão corajosa. E eu estou falando e eu estou achando que as frases estão parecendo aqui, não está nada, né? Vou nada. Fora da zona de conforto, o sobrenatural torna-se natural. Fora da sua zona de conforto, o sobrenatural torna-se natural. Andar sobre as águas para Pedro, de repente, se tornou algo natural. A Bíblia diz que não está escrito tudo aquilo que Jesus fez, porque não caberia no livro. Mas talvez se Pedro, como Pedro foi o cara que andou, eu não estou dizendo para você que isso aconteceu de novo, mas eu estou lançando em você uma hipótese, um faz de conta, que talvez Pedro, quando ia pescar, ele colocava o pé assim na água, ele falava: vou andar mais um pouco, e Pedro ia pescar andando sobre as águas. Talvez aquilo que era sobrenatural para alguns se tornou natural para Pedro. Aquilo que de repente para você é impossível, se você andar com Jesus, vai se tornar possível. Aquilo que as pessoas olham e falam: ninguém consegue alcançar, até você alcançar. Porque quando você alcançar, as pessoas vão dizer: aquilo que era impossível se tornou possível. Aquilo que era sobrenatural acontece de uma forma natural. As coisas acontecem quando nós ajustamos o nosso foco. Versículo 30 diz: mas quando ele olhou para baixo e viu ondas batendo e fazendo barulho sobre os seus pés, a sua tranquilidade se foi, ele começou a afundar. Quando ele viu as ondas batendo nos seus pés, a tranquilidade de Pedro foi, e ele começou a afundar. Em seu coração começou o benefício da dúvida. Mas ele clama a Jesus. Os próximos versículos posteriores diz: Jesus alcançou Pedro, estendeu a mão, o segurou. Os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Ei, presta atenção. Quando Jesus disse para Pedro: venha, e Pedro foi, ele não chegou até Jesus, mas ele chegou próximo de Jesus. Quando ele está bem próximo de Jesus, ele começa a afundar porque ele duvidou. Jesus estende as mãos e levanta Pedro. O sobrenatural aconteceu, diga amém. Nesse versículo vai dizer agora, que é os 32, 33 a seguir, que Jesus volta andando sobre as águas. E Pedro também volta andando sobre as águas. Jesus e Pedro estão andando sobre as águas, e eles voltam para o barco e o vento cessa. Tem situações na sua vida que Jesus está te chamando. Enquanto você não vier, esse vento não vai cessar.
Enquanto você não se achegar a Ele, essa tempestade não vai parar. Mas a partir do momento que você vier, mesmo que você esteja afundando, você clamar pelo seu Salvador, Ele vai te levantar, você vai andar do lado dele, você vai entrar no barco de novo, e esse vento vai embora, esse vento vai cessar. Circunstâncias que você está enfrentando hoje é simplesmente pelo fato de você não estar aceitando o convite de Jesus. Mas isso vai contra o livre-arbítrio? Será? Será que não é melhor você viver uma vida com Ele? Será que não é melhor você viver uma vida com quem te criou? Quantas pessoas aqui lavam o cabelo? Levanta a mão. Não sei porque o Maiquinho levantou a mão. Quantas pessoas aqui lavam o cabelo? Levanta a mão, por favor. O que você usa para lavar seu cabelo? Oi? Só shampoo? Condicionador? Não vai parar. Máscara, né? Tem mais coisa aí. Mas geralmente você usa shampoo e... Por que você não usa o creme depois do shampoo? Por quê? O Everson é cabeleireiro, então não dá, né? O Everson, você usa o shampoo primeiro porque o shampoo ele abre. É isso? As impurezas ele abre e o condicionador depois volta com a proteção, não é isso? Então você tem que usar o shampoo primeiro, sim ou não? E depois o condicionador. Entendi. Aí você obedece um rótulo de shampoo e de condicionador, mas não obedece a palavra de Deus. Entendi. Você obedece um rótulo porque alguém um dia disse para você que você precisa usar primeiro. Por quê? Mas por que eu tenho que usar primeiro? Simplesmente porque o criador do shampoo te ensinou como usar o shampoo e um condicionador. Eu acho que você não entendeu. O seu criador tem a forma certa de você viver. Então não é que é contra o seu livre-arbítrio, é porque Ele te criou. E se Ele te criou, Ele sabe o que é melhor para você. Se Ele te criou é porque a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável. Se é Ele que te criou, acredite. No linguajar bem mineirês, bota fé, irmão. Acredita nele. Porque se o criador do condicionador e do shampoo falou que usa shampoo depois do condicionador e dá tudo bem e dá certo, o criador do ser humano com certeza sabe o que é melhor para o ser humano. Então por que obedecê-lo? Para viver feliz. Fala quem está desse lado, para viver feliz. Foco concentrado em Jesus é igual a vida alinhada com seus planos. Essa merece a minha autoria. Foco concentrado em Jesus é igual a vida alinhada com os seus planos. Pedro andou sobre as águas porque ele decidiu obedecer uma palavra deliberada sobre ele. Pedro andou sobre as águas porque ele decidiu sair da zona de conforto e acreditar que Jesus tinha algo sobrenatural para ele. E eu imagino quando Pedro foi andando pelas águas, enquanto ele não afundava, ele tinha uma certeza no seu coração. Enquanto os seus olhos estavam fixos em Jesus, ele cantava: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Diga: é Ele. Perdendo tudo, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz, Ele virá, e Ele vem andando, Ele vem, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele.
Só você que quer viver o sobrenatural, fique de pé e Ele virá, soberano em poder, Ele virá. Cante com seu coração, e o governo está nele. Vejam, Ele traz. Vamos aumentar, vamos. Ele